Bom dia! Soco Matinal, segunda-feira, o programa mais rápido e forte e bom da história desse programa. O que é o Soco Matinal? Programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro para você entender tudo que precisa entender na segunda-feira e começar o dia sendo mais inteligente do que você já é. Começando com o Manuel Neto aqui do meu lado, também Douglas Ribeiro já dá um oi aí, e Lucas fala um grito aí. Bom dia! Pronto. Bom dia, aí, senhoras Douglas, e dá um senhores. Bom dia a todos, bom dia Manuel, bom dia Edson, bom dia Lucas. Bom dia! E bom dia você também de casa. Lembrando que a gente teve muitas pessoas novas também no programa, então você que é novo, esse Muito é o bem-vindo. melhor programa de macroeconomia do YouTube. E também do universo ainda. A gente deu uma pesquisa com o Hubble, o Hubble deu uma olhada, o James Webb também. Percebemos que em volta da nossa galáxia não existe programa de macroeconomia melhor que o nosso. Estamos à procura ainda, Sérgio Sacani tá puxando essa frente aí, mas por enquanto somos a gente. Então, começando aí com quem? Fala dela. A China suspende tarifas aí com alguns produtos dos Estados Unidos. Então, olha só esse movimento, pessoal. Olha o movimento. China foi lá, Estados Unidos voltou atrás em alguns produtos e pela primeira vez agora é o primeiro passo atrás que a China dá. Isso pode mudar muito aí nessa guerra comercial. A ByteDance, dona do TikTok, avalia instalar ali data centers no Brasil. ByteDance. E a China também que volta a investir no Brasil com foco na infraestrutura e mineração. Vocês vão entender aonde que vai ter esses investimentos. E olha só quem voltou. Fala dele. Temer articula aí uma aliança grande para barrar essa polarização. Dá uma pastilha aí. Entre Bolsonaro e Lula. Temer não quer Bolsonaro e Lula. Sabe que ele já também não é muito popular, né? O cara que tinha 4% de aprovação, apesar de ter feito um monte de coisa legal. Tem aí, articula uma articulação, né? Isso é muito bom, com alguns governadores aí para fazer frente a essa polarização. A gente vai falar mais sobre isso. Quem são os governadores, quem são essas pessoas e os partidos que estão compondo essa articulação política, encabeçada aí pelo nosso querido vampirão do Brasil. E queria começar o programa aqui já puxando essa notícia da China, né? A grande país ali da Ásia, que tem 1,4 bilhão de pessoas e que o Douglas adora falar. Já quis tirar 3 notícias nesse programa, falou, não aguento mais falar da China. Porque, na verdade, assim, a China tem, ao longo do tempo, se tornado um player tão importante que não tem como, né, deixar de falar um pouco sobre ela. Essa notícia aqui, a gente pode trabalhar nela no seguinte. Existia toda essa polarização, né, relacionada com os Estados Unidos e parece que os dois países estão buscando novas alternativas para tentar ter uma possível liberação de alguns produtos que são essenciais. Por exemplo, mais de 131 produtos dos Estados Unidos, como vacinas, motores e também jatos, foram isentos dessa tarifação. E uma curiosidade, medicamento, por ser um produto tão essencial, ele também tem essa isenção em outros períodos também. Por exemplo, até em períodos de conflito militar, por exemplo, esses produtos eles têm isenção de impostos, então isso também ajuda nessa parte das negociações. Só que, no caso, o Pequim nega as negociações formais, mas Trump afirmou que as conversas estão ocorrendo. Interessante porque o Trump está negociando muito, não só com a China, mas também teve uma foto bem emblemática dele com o Zelensky também Verdade. No velório do nosso querido Papa, né, que ele também está buscando também negociar essa paz junto com a Rússia. Então é interessante também esses movimentos do Trump. E no caso, se a gente for pegar alguns dados de arrecadação, os Estados Unidos teve um recorde, porque a importação deles subiu 60%, só que atingiu o maior nível em 60 anos, ou seja, o recorde de importação dos Estados Unidos é o maior nível em 20 anos, e também as tarifas continuam impactando os importadores americanos, porque as tarifas aumentaram 40% nas cobranças diárias. Só que isso aqui mostra o seguinte, as negociações estão esfriando, os embates, na verdade, dessa guerra comercial, porque é ruim para os dois lados. Para os Estados Unidos é ruim porque ele importa e precisa também do seu consumo interno dentro da economia doméstica. E para a China, qual que é o grande problema? A China também depende dos Estados Unidos porque ela exporta muito. E quando ela não tem aqueles recursos para investir tanto no país, ela vai buscar quais investimentos? Ela vai buscar os tesouros americanos que são muito seguros. Então acaba que os dois precisam um do outro para tentar, obviamente, chegar nos objetivos de cada país, né? No caso, o partido chinês quer se tornar uma grande soberania e passar os Estados Unidos daqui uns 50 anos, por isso que esse projeto é um crescimento do PIB até 5%, e os Estados Unidos quer se proteger dessa ameaça e continuar sendo a soberania do mundo. Então é bem interessante também essa dinâmica dos dois países. Eu estava lendo os comentários aqui do vídeo anterior, em meio a essa notícia, e fica aí para o Lucas colocar, estão comentando aqui que o Caju, que estava aqui na sexta-feira, né, no Carlos Sturt, é uma cópia do vocalista do System of a Down. Então coloca aqui na tela o Caju e coloca o vocalista do System of a Down aqui, por favor. Só pra gente fazer um tira-teima aí, ó. Enquanto vocês estão falando aqui, deve estar na tela, né, Lucas? Deve ter aqui, ó. Pá. Tá na tela.
quem é mais vocalista. Então, vamos agora para outra notícia que envolve já o Brasil. A gente não quer falar do mundo hoje, que é a ByteDance, né? Que é a empresa que é controladora e dona do TikTok, né? Que quer investir agora em data centers no Brasil. Por que esse investimento no Brasil? Porque o Brasil, principalmente ali no Nordeste, ele é ideal para data centers, porque é geralmente para energia solar. Isso que é bem interessante porque se a gente for pegar, o Nordeste historicamente não teve grandes oportunidades como o Sudeste em termos de industrializar. Aí a gente pode também ver muitos dados históricos. Existiu até governadores da parte do Norte e Nordeste que, na verdade, sim, prejudicaram a industrialização. Tinha muitos empresários que via possibilidade de crescer dentro do Nordeste e não teve essas condições. Aí também tem as questões climáticas, também outras coisas que envolvem políticas públicas. Mas o importante é que, se a gente for pegar, os data centers ali na parte do Nordeste oferece tanta energia solar e eólica em abundância, além da proximidade ali com cabos submarinos que ligam o Brasil à América do Norte e da Europa. Isso aqui é muito importante porque quanto mais próximo esses cabos submarinos, mais você reduz ali a lentidão da internet. Então você avança na velocidade da internet, que é muito importante. Então você tem a parte do consumo de energia, como também essa parte da internet que é muito importante. E outra coisa que também queria colocar como interessante dessa notícia é uma curiosidade, porque o Brasil é o maior mercado de data centers da América Latina e pode crescer até 10% com a projeção do mercado. Então, assim, se a gente tirar outros países, porque geralmente quando a gente fala de América Latina, a gente está falando também do México, que fica próximo dos Estados Unidos. Tem o México, Canadá e os Estados Unidos. Só que o Brasil, mesmo não estando tão próximo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o que mais investe também nessa parte do data center, o Brasil também é um player muito importante, porque tanto essa parte de IA e também essa parte de computação em nuvem gasta muito na energia, e como nosso país ele tem uma parte muito importante, principalmente nessa parte de transição energética, que sai limpa, né? Exatamente, a gente tem a parte hidrelétrica e também tem a eólica e também a solar, então acaba que o Brasil consegue absorver esses investimentos externos, principalmente aqui dos Estados Unidos, como também essa parte aqui de uma das empresas que é dona do TikTok. E não é só a ByteDance, né? A China como um todo agora volta a investir no Brasil. Então a gente está falando de foco em infraestrutura e mineração. Infraestrutura faz parte de um grande, não é só um movimento isolado Brasil-China, faz parte de um grande movimento que a China tem, que é a nova Rota da Seda, onde ela busca colocar infraestrutura em países subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, que é o nosso caso, para que assim ela consiga escoar mais ainda sua produção e também a sua comercialização de outros produtos, muito parecido com o que foi feito há muito tempo atrás ali pela própria Europa. Verdade. A China está muito focada nessa parte aí de logística e de energia, né? E como o Douglas falou, aqui a gente tem uma grande abundância. Primeiro, localização geográfica e também quantidade de terra disponível para você fazer essa capacidade de investimento, e a nossa energia que acaba sendo uma matriz energética já considerada limpa. Então, nesse processo de transição, o Brasil meio que já ganhou de bandeja, porque boa parte da nossa energia já vem ali de hidrelétrica, que isso é considerado aí uma energia limpa, que é um ponto positivo. Então, a China está vindo de forma mais massiva, ainda não é um volume tão expressivo, mas já está olhando de forma bem acentuada para o Brasil. Acaba que também essa questão desse tarifácio que o Donald Trump, esse embargo entre os dois países, também está facilitando agora a China a olhar mais para o Brasil como uma alternativa. Já teve no passado aí uma possibilidade da empresa chinesa Sinoma Blade comprar a Aeris, que não aconteceu, mas quase que aconteceu ali, que ela é uma parte de fabricante de hélices ali eólicas, que seria, hélices não, né, as pás eólicas ali, e seria um grande play, seria uma grande opção. Só que ela também está indo também para a parte de mineração, comprou ali alguns ativos de uma empresa que atua ali, brasileira no setor da Amazônia, que foi bem importante. Então, a compra de uns ativos, que foi da CNMC, a empresa chinesa que comprou da Taboca alguns ativos de mineração. Então, a gente vê como que a China está se movimentando. Ela está focando principalmente nesse primeiro momento na parte de infraestrutura e mineração, olhando ali secundariamente para a parte de tecnologia, principalmente com essa questão de data center que o Douglas já trouxe aqui, e também um pouco ali para os serviços financeiros. Alguns bancos de investimento nacionais ou que têm operações aqui no Brasil já vê isso também um movimento um pouco mais acentuado, como o próprio Itaú BBA, a gente vê ali o BNB Paribas também fazendo essa indicação, o próprio Banco do Brasil e o Citi, que é uma empresa americana com operações aqui no Brasil, vê aí investidores chineses já olhando para o Brasil como uma outra opção. E quais são as opções quando você vai olhar para investir dentro do Brasil? Você tem o M&A, que é ali através de compra de algo que já está funcionando, então você vai fazer ali uma aquisição, e o Greenfield, que é na parte ali de iniciar projetos do zero. Ou seja, esse é um pouquinho mais difícil, porque
precisa de um recurso maior e você vai estar iniciando do zero. Por um lado, você consegue colocar todas ali as suas características e não tem um processo de transição e talvez ali um embate cultural entre uma empresa chinesa e uma empresa brasileira, só que você tem ali um dispêndio de recurso maior e também vai ter uma burocracia maior, porque você vai precisar se enquadrar dentro da legislação brasileira, que a gente sabe que é um pouquinho burocrática quando se envolve aí investimento. E o que está vendo muito acontecendo também, que os chineses estão sendo bem inteligentes, é que talvez uma joint venture seja ali uma das melhores opções. Porque, querendo ou não, existe aí uma diferença cultural entre empresas brasileiras, forma de atuar, e as empresas chinesas. Então, quando você faz ali uma joint venture, você pega o que é bom do Brasil e o que é bom da China, eles entram ali num acordo e acaba fazendo uma terceira companhia com recursos de ambas, e acaba ficando mais fácil ali de fazer essa negociação. Então, pode ser aí um caminho. Posso explicar para uma criança aqui o que é uma joint venture? Pode. Posso estar autorizado? Autorizado. Então, maravilha. Então, imagina o que é uma joint venture. É uma empresa, duas empresas que se juntam ou mais empresas que juntam para fazer uma empresa. Então, vou criar um exemplo aqui, todo mundo vai entender. Imagina que eu tenho uma funerária, né? Uma funerária e o Douglas ali tem uma loja de aluguel de ternos para 15 anos, festa de 15 anos. Então, tem um monte de festa de 15 anos, pessoas precisam alugar um terno, tem o Douglas e eu tenho minha funerária. E eu falo, Douglas, e se a gente criar uma joint venture utilizando os mesmos ternos ali que a gente utiliza nas duas operações para fins de contratar um estilista? Esse estilista vai ter o melhor terno para a funerária e o melhor terno ali para festas de 15 anos. E aí a gente cria uma joint venture, uma empresa onde a minha empresa e a empresa do Douglas cria uma nova empresa com a expertise das duas, fazendo uma nova empresa que é uma empresa, uma nova marca de terno ali, que a gente já vai utilizar, inclusive, os dois ternos. Seria isso, mais ou menos? Isso aí. Queria só colocar uma curiosidade, porque a gente está falando da China, né, investindo tanto na parte de mineração e também buscando fontes também de energia para também tentar desenvolver outros setores. É interessante que tem algumas estratégias de investimento que é muito voltado também para isso. Que, tipo assim, ele simplesmente consegue atrair investimentos, por exemplo, para o setor de energia. Vamos imaginar que a gente está falando de uma geradora de energia. Então, a China, por exemplo, quer desenvolver essa parte de data center que consome muito, ele simplesmente compra ali a parte da empresa de energia para se beneficiar do crescimento dessa nova tecnologia aqui, junto também com essa parte da proteção do consumo. Junto os dois. Junto os dois, porque isso é muito importante, porque, por exemplo, vou dar um exemplo da Alemanha. A Alemanha mesmo depende muito de uma energia muito mais barata. A gente está falando da parte de tecnologia, mas a indústria também, um dos maiores consumos da indústria é a parte de energia. Então, assim, se a Alemanha tivesse buscado formas de não depender tanto da energia do gás russo também, em outros momentos, ela poderia hoje estar bem mais protegida, a indústria está ganhando mais força e, claro, conseguindo monetizar mais dentro da sua geração interna. Então isso é muito interessante também. Alguns investidores pensam o seguinte: poxa, o setor de varejo é muito arriscado, e-commerce é muito arriscado, mas se eu investir em uma empresa que produz papel e celulose, que é um dos insumos para embalagem, então ele consegue pegar esse crescimento do setor de varejo, como também investir em um setor mais perene. É bem interessante também essa lógica também de investir com essa visão. Exposto indiretamente, né? Você não pega o risco direto ali de estar no varejo, mas você se beneficia se ele tiver ali um crescimento conforme tem ali o indicativo. Então, sim, as mineradoras mesmo, por exemplo, a empresa de construção civil é muito arriscado, né? A gente sabe que é um grande problema no nosso país, juro alto, a renda per capita das pessoas, ao mesmo tempo não está conseguindo ser tão grande em relação ao crescimento do valor das casas, mas se você investe, por exemplo, na Vale, que ela se beneficia também do crescimento do setor de construção civil, é uma forma também de você, ao longo do tempo, crescer. Essa é uma sugestão mesmo de estudo, não é nenhuma recomendação, mas é muito interessante, investir também em setores que eles têm correlação positiva nessa parte também da economia. Maravilha. E agora eu vou ler alguns comentários aqui do vídeo anterior, e tem um comentário aqui muito legal que o Marcos trouxe aqui sobre uma visão. Ele resolveu que o problema da aposentadoria no Brasil. Vamos lá, olha o que ele diz. Sobre a aposentadoria, temos algumas formas de resolver. Primeiro, aumentar a renda das pessoas economicamente ativas e acabar com a paridade integral, ou seja, aumentar os salários e aumentar a contribuição previdenciária na mesma proporção, congelando parcialmente os benefícios. Parar de misturar o social com o previdenciário. O previdenciário deveria ser individualizado como se fosse uma poupança que renda conforme a Selic ou CDI ao longo dos anos de acumulação. Isso aí seria maravilhoso. O problema é isso aqui. Faz sentido, inclusive, tudo que você está falando aqui. O problema seria só como que a gente travaria isso. Eu né? acho que exatamente, esse é o nosso grande desafio, porque existe algumas, se não me engano, teve algum... Agora, não vou lembrar agora o nome dele, mas ele era ficou muito famoso também pelo Plano Real,
que agora eu não vou lembrar o nome dele agora, saiu semana passada, que ele foi a favor de congelar também os salários dos servidores públicos, algo nesse sentido. O que significa congelar? Não quer dizer que a pessoa vai receber R$ 5.000 para sempre, por exemplo, ou R$ 10.000 para sempre. Na verdade, você vai ter o salário e você vai repor só a inflação, porque você vai ter um congelamento em termos de reposição da parte monetária. Porque, por exemplo, o que estava acontecendo nos últimos 2 anos? O salário mínimo, por exemplo, o salário mínimo estava sendo reajustado acima da inflação. Você tinha a reposição da inflação e também você tinha um ganho acima para ter o ganho real. Só que isso também estava prejudicando muito a parte da inflação também, porque muitas pessoas, obviamente, você tem mais dinheiro, você vai buscar consumir mais bens e serviços, considerando a economia de tudo mais constante, ceteris paribus, né? Se nenhuma variável se alterar. Sim. Então, assim, outro grande problema também no nosso país é que a maior parte dos nossos gastos é despesa obrigatória que está em lei. Então você não pode chegar hoje, vamos imaginar que a gente chega lá com o ministro do planejamento, o ministro da economia, a gente fala o seguinte, olha, agora a gente vai ter que fazer uma política fiscal de redução de gastos. Tem muitas pautas dentro do governo que não consegue reduzir, porque se você reduz, você ainda tem crime de responsabilidade. Então é muito complexo a gente tomar essas decisões considerando agora o cenário do nosso país. A não ser que vá para o parlamento, que seja votado, que seja uma PEC também, que aí as coisas conseguem se organizar. Douglas, me permite uma explicação para a criança da relação aí entre o aumento do salário mínimo, aumento da inflação e tudo mais? Sim. Então, é autorizado? Sim. Então imagina o seguinte, você sempre ouviu aí, por que o governo não aumenta mais o salário mínimo? Isso resolveria os problemas? Porque muita gente ganha salário mínimo, vão começar a ganhar mais. O problema é que parte dessa despesa obrigatória que o governo não pode mexer, a não ser que o Congresso mude, quase 90% de tudo que ele arrecada já está colocado de forma obrigatória como gasto, que é aposentadoria, pensões e outras coisas. Dessa forma, o governo não tem muito o que mexer, ele não consegue movimentar muito dinheiro. E aí, o que acontece? Essas despesas estão atreladas ao salário mínimo. Então, o que acontece? Imagina que a inflação subiu. E aí, se a inflação subiu, as coisas ficaram mais caras. Ou seja, preciso aumentar o salário mínimo para que as pessoas continuem comprando as coisas. Só que, quando eu aumento o salário mínimo, o que eu faço? Eu aumento a inflação. E aí eu aumento o salário mínimo. E aí eu aumento a inflação. Então, toda vez que há um aumento do salário mínimo, quanto maior é o aumento do salário mínimo, mais no outro dia a inflação aumenta. Por quê? Porque os gastos do governo estão, a maior parte, atrelada ao salário mínimo. E aí, quando você aumenta os gastos do governo. E aí você aumenta a inflação como um todo. Então, é quase uma injeção de dinheiro na economia. É quase que o menor interesse se a gente for pegar seu orçamento, o que tem menor interesse é o governo de aumentar muito o salário mínimo, porque a gente está falando, o governo é o maior pagador de salário mínimo do Brasil. Então, assim, quem faz o orçamento não tem um grande interesse de aumentar tanto, porque vai vir inflação logo em seguida, e também você pode prejudicar as contas públicas. Efeito cascata. E a pessoa que eu tava falando era o Armínio Fraga. Ali por volta, no meio desse mês, ele falou que uma das soluções do nosso país era congelar o salário mínimo por até 6 anos. Porque, obviamente, se você congela e a parte da arrecadação sobe, o passivo dentro do governo vai reduzindo ao longo do tempo. Então quer dizer que a gente não quer que as pessoas ganhem mais? Exatamente. Por quê? Quando a pessoa ganha mais, não necessariamente ela vai ter o mesmo poder de compra. Toda vez que aumenta o salário mínimo, necessariamente você tem um aumento da inflação. Então o problema não é que a gente quer que a pessoa ganhe menos também. Isso é óbvio, né? O ponto é, o poder de compra da moeda não pode ser desvalorizado. Não importa se você ganha 1.000 e agora passou a ganhar 2.000. Não é isso a diferença. O que importa é o quanto você consegue comprar de coisas com o dinheiro que você está ganhando. Essa é a grande questão. Então, se você olha o histórico do salário mínimo, você vê que ele vem aumentando bem. Tá aumentando e dobrando a cada 10 anos fácil. Só que o ponto é, isso causa o que isso ocasionou na compra dos alimentos em geral. Então, essa relação que tem que ser bem relacionada, porque senão cada governante que aumenta mais salário mínimo, para as pessoas que não entendem de economia, ele é um melhor, só que ele está prejudicando também. Então, é uma relação muito mais complexa de se fazer. Tem um outro comentário aqui, que é o do Jean de Oliveira, que ele disse, isso que é para você, Lucas. Ele disse, faz favor de aumentar a iluminação do cenário, porque estou gastando bateria demais assistindo o vídeo de vocês. Minha conta de luz está aumentando demais. Então aí a gente vai organizar isso aqui agora para você, porque a gente nunca deixaria você aí sem ser atendido, né, Jean? Agora pode ficar tranquilo aí que vai melhorar a iluminação aí, o Lucas já vai cuidar disso agora. E a outra notícia agora que a gente, já falando sobre o Brasil e sobre as eleições de 2026, o Temer, né, o vampirão aí, organiza agora uma articulação política de centro-direita. Quem seriam essas pessoas de centro-direita aí? Quem são esses governadores que poderiam fazer uma bancada diferente de Lula e Bolsonaro aí para 2026? Talvez o melhor presidente que a gente já teve nos últimos 20 anos, hein?
Será que estamos aí consenso? Você concorda? Organizou. Presidente? Nem de presidente eu gosto. Se eu voltaria no Pedro II ainda. Pra mim, pudesse acabar com o Marechal Deodoro. O Temer tá fazendo o que ele sempre foi bom, que é fazer negociação por trás ali dos bastidores. Ele nunca foi uma pessoa visível assim pro público, tanto que ele fechou o mandato dele ali com 5% de popularidade, assim, uma popularidade baixíssima, mas ele tocou em feridas que foram muito importantes e que acabou o Brasil avançando um pouco. É claro, não avançou como deveria, porque depois a gente teve outros 2 governos que não conseguiu dar andamento de forma completa no que ele tinha proposto. Mas o Temer, ele visualiza que agora a gente tem um sistema polarizado, já tem tempo, já desde a época ali de Dilma e Aécio, a gente já tinha esse Brasil meio polarizado. A gente tem agora com Lula e Bolsonaro. O Lula, ele está em decadência política, vamos dizer assim, em questão de popularidade, até mesmo nos estados onde ele teve ali grande vitória em 2022, agora ele já vê ali um nível de reprovação maior do que o de aprovação. E por um outro lado, você tem o Bolsonaro aí inelegível até 2030, então você tem 2 forças aí de polarização muito grandes. Então o Temer entende que, por um lado, você tem um nível de aprovação, não de aprovação, mas de polarização muito alto, só que pelo outro lado você tem rejeição muito grande para ambos os nomes. Cerca de 55% dos brasileiros reprova, tanto Lula como Bolsonaro, ou seja, não quer nenhum nem outro. Então ele está tentando fechar ali uma aliança com esses outros governadores, que aí é o Ratinho Júnior ali do Paraná, o Eduardo Leite ali do Rio Grande do Sul, o Zema de Minas Gerais, Tarcísio de São Paulo e Caiado aqui de Goiás. Com esses nomes, que são hoje os nomes mais fortes dentro da política brasileira em âmbito estadual, ele está querendo trazer ali uma coalização para a parte de centro-direita. Ou seja, pegar aquelas pessoas que não querem votar nem no Bolsonaro e nem no Lula e iriam ali então para uma terceira via. Só que qual que é o problema disso? Historicamente, a gente já teve esse movimento, tanto nas eleições ali de 2018 como 2022, mas ambas deram errado. Ambas essa terceira via não conseguiu ter sucesso. Será que dessa vez terá sucesso? Vai depender das alianças e eu acredito que talvez a gente consiga ter um pouco mais de sucesso, porque a gente realmente está num nível de rejeição muito grande para esses 2 nomes. Então pode ser que vai cair no colo de uma pessoa que seja mais centrada e que seja mais voltada para fazer só ali uma água morna. Não precisa fazer algo nem muito extraordinário, nem seja para a direita e nem muito radical para a esquerda. Então você só precisa ali ter um consenso. Então acho que tem grande chance de talvez avançar dessa vez. Posso dar minha opinião? Sempre? Sim. Eu acho que 2026 está decidido com 2 grandes dedos, assim, ó. Dedo indicador, assim, ó. 2 dedos gigantes. Porque imagina o seguinte, essa coalizão é forte, não tem como, pô. O Tarcísio tem São Paulo inteiro ali do lado dele, né? Só que tem um dedo, imagina que numa perspectiva onde Lula não vai por idade, por também popularidade e tudo mais, e o Bolsonaro não vai por inelegibilidade e tudo mais. Se isso acontecer, nesse cenário, tem 2 grandes dedos de 20%. Se o Lula aponta para qualquer pessoa, 20% ele já tem na cabeça de intenção de voto. Se o Bolsonaro aponta para qualquer pessoa, 20% já tem. Só que, por outro lado, se você olha pro Tarcísio, ele já tem uns 20% também. O Tarcísio é forte mais em São Paulo. E aí, se você junta ele com ou Zema, ou Caiado, ou Ratinho Júnior, ou Eduardo Leite, já dá uns 27, 28. Dá muita gente. Então, acho que a grande questão até abril ali do ano que vem, a gente tem que ficar muito de olho nesses 2 dedos. O dedo do Bolsonaro e o dedo do Lula. Porque essa polarização que carrega, porque eles não são mais pessoas, eles são ideias, né? São ideias, da mesma forma que quem é apaixonado pelo Bolsonaro, quem é apaixonado pelo Lula, você percebe que é uma ideia quando a pessoa pode cometer qualquer tipo de absurdo, que ainda vai ter gente defendendo, vai ter gente, por quê? Porque é uma ideia. E a pessoa você pode até atacar, mas uma ideia não, porque parece que eu tô voltando atrás de tudo que eu acreditei. Então, é absurdo. Então, esses 2 dedos, eles podem apontar para pessoas diferentes, e é isso que a gente tem que esperar. Se o Bolsonaro vai apontar para Michele, se ele vai apontar para o Tarcísio, se ele vai apontar para outro cara, igual... Pô, você pega aqui em Goiânia, né? Tinha Mabel e Fred. Fred, 2018. Olha que loucura. Fred, em 2018, teve, acho que foi 600, 700 votos. Cara, para vereador. E aí, o Bolsonaro só pegou o dedo, colocou assim o dedo nele. Falou assim, ó, esse é meu candidato. Ele quase tirou o Mabel como prefeito da cidade. Então, olha o poder que uma indicação tem. Então, a gente tem uns 2 lados muito fortes que conseguem apontar dedos, e a gente tem que entender para onde que eles apontam, inclusive para eles mesmos. Pode ser que o Lula fale, eu vou tentar me reeleger. O Bolsonaro pode tentar sair dessa inelegibilidade e falar, eu vou. Então, esses 2 dedos é o que define aí os próximos capítulos dessa política brasileira. E aí, essa coalizão pode se fortalecer enquanto não existe esse movimento. Exatamente. Acho que o que mais preocupa de forma negativa é que
Por mais que você altere os políticos, né? Vou dar um exemplo mesmo. Isso acontece muito. Na Alemanha mesmo acontece muito na política normal agora, a contemporânea, né? A gente muda os ministros, quem ali vai tomar as decisões, mas as visões da própria sociedade não altera com as pessoas que estão tomando as decisões. Por exemplo, lá eles sabem que eles precisam ter responsabilidade fiscal mesmo se você tem uma política social ou outra que você não tem uma política tão social. E aqui no nosso país a gente volta muito extremo, assim. Vai pegar um governo que é muito mais voltado para o mercado, assim, que vai tentar fazer autoridade fiscal, vai tentar reduzir os gastos, vai tentar fazer privatizações, só que aí logo em seguida a gente vota em outro que muda totalmente essas visões, Tem né? muita alternância. Isso, então isso prejudica muito uma nação que ainda não sabe, talvez, tomar as decisões, assim, o que eu quero de país, o que eu quero do Brasil? Eu quero que o Brasil seja de responsabilidade fiscal, então vamos buscar pessoas, mesmo que estejam na ala da direita ou da esquerda, mas que pelo menos vão criar os projetos com essa responsabilidade no orçamento, que é o que falta, que é o que acontece nos outros países, no Reino Unido mesmo. Por exemplo, para o Reino Unido ter saído da União Europeia, teve que ter um plebiscito, teve que pessoas votarem. Agora eles não sabem se... Pelo menos eu estava lendo algumas decisões agora, né, nesse novo formato do Brexit, não foi tão positivo para o Reino Unido, mas obviamente a população votou e sabia o que ela queria para o futuro. Agora a gente fica nessa... Foi compartilhado, né? Nesses extremos, assim, a gente nunca vai saber qual Brasil que a gente quer. Né? Mas aí, ó, para tranquilizar você aí que tem seus investimentos, que você mora no Brasil, trabalha no Brasil e constrói sua vida no Brasil, né? Imagina que a gente tem um centro muito mais forte do que vocês pensam, talvez, né? Tem discursos radicais de esquerda, discursos radicais às vezes de direita, poucos, mas às vezes tem. Só que o centro é quem manda. Porque, na verdade, quando um presidente ele é eleito, ele tem amarras infinitas ali. Tem um sistema de freio e contrapeso através do legislativo, através do judiciário, através do poder capital, através da mídia. Ele tem várias amarras nele. E essas amarras como um todo, além de outras pessoas que compõem isso, podem ser chamadas de centro. E o que o centro faz? O centro faz com que nunca deixe o Brasil se tornar uma Alemanha, mas também nunca deixe o Brasil se tornar uma Venezuela. Então, o que faz com que... O que se interessa para você? Faça o que você acredita, sim, a respeito de campanha, assim, vote em quem você acha que deve ir, converse com as pessoas, nunca de uma maneira conflituosa, mas saiba que não vai virar uma Argentina, não vai virar uma Alemanha, não tem como, porque o centro não deixa. Por quê? Porque o centro também mora aqui. Então é isso. Então qual que é o seu papel? Trabalhar, fazer o melhor para você, para sua família, para o seu cercado aqui, e você cuidando disso, talvez a gente consiga cada um mudar um pouco mais o país. Então não se preocupe tanto, não ache que o Brasil vai quebrar, o Brasil não vai quebrar, o Brasil também vai explodir, aquela clássica foto da Times com o Cristo Redentor subindo, também não vai, entendeu? Pode ir, mas vai demorar muito tempo, e nesse muito tempo dá para juntar muito patrimônio, dá para organizar a sua vida, a vida dos seus vizinhos, a vida do seu bairro, a vida da sua cidade, para depois pensar na vida do país. Então, fique tranquilo, continue investindo, não desespere, porque notícias fazem com que as emoções se movam, mas a racionalidade ela continua com o centro, e o centro está aí há muito tempo aí governando esse grande país nosso. Não quer se ferrar? Não quer ir de Goiás? Nem de futebol entendo. O que você pode fazer? Pode vir aqui, alvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário, né? Pra mulher tem que ter referência também, né? Não quer ir de maquiagem da Virgínia? Preenche o questionário não fala aqui. assim da Virgínia. Ela é cliente do escritório concorrente, tô nem aí, não gosto dela não. Preenche o questionário aqui até o final, responde aqui bonitinho, né? Quando você terminar, a gente vai colocar um especialista para te chamar. Você vai aproveitar essa janela, uma das melhores janelas de oportunidade. Presta atenção, tô falando isso aqui, tô repetindo para você, né? Uma das melhores janelas de oportunidade para construção de patrimônio dessa década e da próxima. Esses momentos não se desenham toda hora. Quantas vezes os Estados Unidos e China entraram em confusão nos últimos 80 anos? Essa, tá? Então não existiu outro momento, tá? As confusões anteriores é com Cuba, que não afeta ninguém. A confusão anterior era com o RSS, não afetava em nada o mercado. Confusão anterior era o Nixon cancelando a paridade do dólar com o ouro, né? Confusãozinha razoável. Agora isso aqui é a possibilidade de causa excêntrica, né? Uma possibilidade de causa que permite. É isso aqui que o cara que tiver 10 milhãozinho na mão agora, ele entra na lista da Forbes, se ele souber o que tá fazendo. Então, esse é o ponto. Agora, pra você que tá começando a construir patrimônio, não vai entrar na Forbes, nem vai ficar rico. Mas, você que ia ter uma aposentadoria né, decadente, você que ia ter essa aposentadoria não vai enriquecer, é verdade, eu falo a verdade aqui pra vocês, mas pode mudar entre ter uma casa
sem piscina ou uma casa com piscina. Pode ter a diferença entre ir para a fila do SUS e ir para um hospital particular na velhice. Pode ser a diferença entre o filho que vai estudar no colégio público ou o filho que vai estudar no colégio particular. Não é uma diferença significativa de vida? Para mim eu acho que vale a pena. Então, se você quiser ter a chance de fazer isso e ganha mais de R$4.500 por mês, putz, pode entrar aqui que vai ser um prazer te ajudar a investir. Se você ganhar mais de 100 mil, pode clicar também, mas aí, meu lindo, aí sim, aí você vai ficar rico sim. Então, você que ganha uma grana boa, dá pra fazer muita coisa. Você ganha uma grana pequena, a gente vai tentar aproveitar pra você essas janelas de oportunidade. E lembrando do compromisso da UVP. Entrou na UVP, concluiu, emitiu seu certificado. Raul, não funcionou, te conheci agora, né? Não rolou pra mim, não deu certo, não me habituei. Tem gente que não se habitua. A gente devolve 100% do seu dinheiro. Agora, por que a gente consegue fazer esse compromisso com relativa tranquilidade? Já se perguntou? É porque além da UVP, das aulas, a gente tem agora cartão de crédito, conta no banco. Aí o cara antes, ele podia até mentir, né? Ele falava assim, não gostei, pra pegar o dinheiro de volta, que ele assiste a aula, ficava com o certificado. Agora, quando ele fala que não gostou, ele tem que fechar as contas, tudo. Não gostou, então devolve pra cá, não é isso? A plataforma é fechada, então, não gostei, então tá bom, dá pra cá. Fica sem cartão internacional, sem conta corrente em Miami. É foda. É complicado, né? Aí não tem ninguém que reclama. Olha que maravilha. Olha o que eu consegui. O capitalismo é bom, né, gente? Ele é eficiente. Então preenche o questionário aí que vai ser legal demais te ensinar a investir. Aproveita enquanto eu não aumento o preço, porque eu tô melhorando. Depois vai ser só eu tô só esperando na hora certa. Subir o preço, de uma vez assim, aumentar meu faturamento, lucros abusivos, que a gente tá preparando para fazer nosso próprio IPO, né? Então tem essa questão aí. Só resolvendo os probleminha que eu dou aqui. É isso, né? Vamos terminar o programa aí com uma mensagem motivacional vinda do Manuel aí, na segunda-feira, para deixar o coração de vocês aí motivado a trabalhar, pagar muito imposto, porque é muito difícil a vida dos nossos deputados, que amanhã tem que voltar a trabalhar na terça-feira e quinta-feira já tem que parar. Entendeu? Porque tá corrido, né? Tá corrido. Tem a LDO agora pra aprovar, e se eles não aprovar até junho, eles não têm férias. Então, a gente tem que cada um fazer sua parte. Responsabilidade de cada um de vocês aí. Conto com vocês. Vou fazer minha parte. Quero que todo mundo faça aí, porque a gente tem um rombo fiscal aí pra trabalhar. Então, vamos trabalhar e pagar o nosso imposto.